Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 31 de outubro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um chefe dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. A palavra de hoje retoma a questão da cura no sábado. A gente vê sempre o Evangelho falando mal dos fariseus, mas na cena de hoje a gente descobre um pouco mais. Era um dia de sábado e Jesus estava numa refeição na casa de um chefe dos fariseus. Olha que surpresa! Um líder fariseu convidou Jesus para ir comer na casa dele. Um gesto bonito, e Jesus aceitou e está lá, comendo com eles, mestres da lei e fariseus. E você sabe que comer juntos era uma coisa muito forte na cultura do povo de Jesus. Comer juntos é um sinal de comunhão. Lembre-se que eles não comiam junto com os pagãos. Então, podemos pensar que havia ali uma certa aproximação entre Jesus e os fariseus. Ao menos alguns tinham uma simpatia por Jesus e Jesus os acolhia com muita boa vontade. Essa refeição na casa de um dos chefes dos fariseus está nos dizendo isso. E você lembra que era um dia de sábado. E esse detalhe de ser num sábado deve ser muito importante, porque essa informação se repete por 3 vezes nesse pequeno trecho. Sábado era uma marca muito forte na religião deles. Os fariseus matavam e morriam para todo mundo respeitar o sábado. Era o dia do descanso, nada de trabalho. E você sabe, isso é maravilhoso, porque é uma afirmação da dignidade do trabalhador. O ser humano, como o Senhor Deus, para contemplar a sua obra. É senhor do seu trabalho, não é escravo. O sábado era também o dia do culto a Deus. Todo mundo se encontrava lá na sinagoga para cantar os salmos e ouvir as escrituras. Nisso tudo, Jesus, que era um bom judeu, estava também de acordo. E a refeição, talvez fosse um jantar, estava indo muito bem. Jesus e os fariseus, cordialmente à mesa, honrando o sábado, tudo certo. Mas, ali, estranhamente, na frente de Jesus, tem um hidrópico. Um homem todo inchado. E aí se mostra a diferença entre Jesus e os religiosos do seu tempo. Está ali um filho de Deus sofrendo de uma doença, estendendo a mão, pedindo ajuda a Deus. E aí? Dia de sábado é dia de socorrer o irmão ou não? Foi a pergunta de Jesus. E ficaram todos calados. E se fosse um filho de vocês que caísse num poço? Sendo sábado, vocês iriam ou não socorrê-lo logo? Eles ficaram confusos. E Jesus acabou curando o doente, tomou-o pela mão
curou e despediu, nos diz a palavra. Nós, católicos, temos algumas diferenças com outras igrejas, com outros grupos religiosos e mesmo com pessoas que não têm fé, mas podemos e devemos ser amigos, parceiros, convivendo com respeito, com diálogo e com amizade, não é verdade? Então, o que de verdade vai pôr à prova a nossa amizade, a nossa comunhão, não será a nossa doutrina, que tem, claro, as suas diferenças, mas a verdadeira prova, como foi para Jesus e os fariseus, é o hidrópico. Aquele doente que está ali sofrendo, marginalizado, explorado, excluído. E o nosso dia, o nosso sábado, nos compromete com ele. Ou, em seu nome, vamos lavar as mãos e nos omitir. Hoje não é dia de fazer nada. Então, não vou ajudar. Vou ignorar o irmão. O sábado pode representar as nossas práticas religiosas, as nossas tradições, mas a nossa religiosidade nos impulsiona a retirar o filho que caiu no poço ou nos faz omissos diante do irmão caído à beira da estrada, como foi o caso do sacerdote, do levita, na parábola do bom samaritano. Então, resumindo, Jesus aceitou o convite para uma refeição na casa de um líder fariseu num dia de sábado. E os fariseus foram gentis ao convidar Jesus. Isso mostra uma certa aproximação desse grupo com o grupo de Jesus. Ia tudo bem, mas de repente apareceu um irmão doente, precisando de ajuda. E Jesus perguntou se o sábado, onde era proibido fazer qualquer trabalho, permitia que se desse socorro àquele doente. Eles não souberam responder. E claro que Jesus o socorreu, Jesus o curou. Então, pelo diálogo com outras denominações religiosas, nós nos sentamos à mesa de refeição, mas o que vai marcar a diferença vai ser a prova dos 9. Ou seja, para eles e para nós, é se o nosso sábado ou o nosso domingo, ou seja, a nossa religiosidade, nos faz comprometidos ou omissos diante do sofrimento dos irmãos.